O sul da Flórida amanheceu hoje com temperaturas lá embaixo. Em algumas regiões, mais ao norte então, nem se fala, chegando aos 3 graus. Os meteorologistas estão dizendo que desde fevereiro não tínhamos temperaturas tão baixas por aqui. E olha que ainda estamos no outono, hein? Mas durante o dia a previsão é de esquentar um pouquinho mais, melhorando no final de semana. Bem, dito isso, vamos então ao News for Life, que está começando agora. Essa senhora de 90 anos que você viu aí na foto foi a primeira paciente do mundo ocidental a receber a vacina Pfizer Covid-19 após sua aprovação no Reino Unido. Margaret Keenan tomou a injeção por volta das 6h45 da manhã em Coventry, marcando o início de um histórico programa de vacinação em massa. As vacinas serão administradas em 50 centros hospitalares de todo o país, sendo os primeiros da fila pacientes com 80 anos ou mais que já estão em regime de ambulatório ou então recebendo alta após internação hospitalar. Keenan, conhecida como Maggie, recebeu a injeção da enfermeira May Parsons no hospital universitário e disse que era um privilégio. A ex-assistente de joalheria, que se aposentou há 4 anos, fará 91 anos na próxima semana e disse que foi o melhor presente de aniversário antecipado que ela poderia desejar, porque significa que finalmente poderá passar um tempo com a família e amigos no Ano Novo e no Natal, claro. Keenan tem uma filha, um filho e 4 netos. Ela é originalmente de Enniskillen, Irlanda do Norte, mas vive em Coventry há mais de 60 anos. E aproveitou para incentivar as pessoas a tomarem a vacina. Milhões de doses adicionais vão chegar ao Reino Unido ainda este mês, disse o secretário de Saúde, embora ele tenha se recusado a fornecer o número exato, dizendo que depende dos processos de fabricação e transporte, mas garantiu que uma nova remessa será entregue na próxima semana. Mas enquanto a nossa Maggie não apresentou nenhum problema ao ser vacinada contra o Covid, nem sempre pode ser assim com todo mundo. É que, segundo o órgão regulador de medicamentos do Reino Unido, pessoas com histórico de reações alérgicas significativas não devem receber a vacina contra o coronavírus desenvolvida pela Pfizer e BioNTech. A medida de precaução foi tomada depois que 2 membros do Serviço Nacional de Saúde da Grã-Bretanha, que receberam a vacina nesta terça-feira, ontem, tiveram reações alérgicas à injeção, mas, segundo os médicos, foram medicados e estão passando bem. Com esse aumento galopante dos casos de coronavírus pelo mundo, o assunto mais falado do planeta não poderia deixar de ser outro a não ser as vacinas. Quando, como, onde, quais serão adotadas por cada país. E não poderia ser diferente dos Estados Unidos, que continua liderando em número de casos. Já são mais de 15 milhões de pessoas infectadas, com quase 267 mil mortos. As autoridades americanas querem que as vacinas contra o coronavírus comecem a ser administradas dentro de 96 horas após uma autorização de uso emergencial do FDA. Durante os primeiros 100 dias de sua presidência, o presidente eleito Joe Biden quer garantir que 100 milhões de americanos sejam vacinados. Mas a força-tarefa do coronavírus da Casa Branca alertou que os planos de vacinação atuais não reduziriam a propagação da doença até pelo menos o final da primavera de 2021. Isso significa outros longos meses de preocupação em lugares como Nevada, onde um hospital ficou tão lotado que está tratando de pacientes em um estacionamento. No caso do coronavírus, complacência não é uma opção. E os canadenses aprenderam isso da maneira mais difícil. Depois que o Canadá anulou inicialmente a curva de Covid-19, a falta de atenção às diretrizes e protocolos pode ter incentivado uma segunda onda mortal que fez com que as taxas de casos aumentassem 10 vezes mais do que no final do verão. O Dia de Ação de Graças canadense, no início de outubro, pode ter contribuído sim para esse novo aumento.
No Brasil, onde o número de infectados já está chegando aos 7 milhões e foram computados mais de 178 mil óbitos, o ministro Pazuello anunciou que o governo não aprovou planos estaduais isolados e que a vacinação no país será nacional. Ele assegurou que muito em breve milhões de brasileiros serão vacinados. Vírus, a gente lembra de imunidade, que nos leva a procurar produtos para equilibrar nossa saúde nesse momento tão difícil da humanidade. E esses suplementos você encontra na For Life. Conheça alguns deles e depois do intervalo eu volto com outras notícias. Já, já. O governo Trump está trabalhando para conseguir apoio no Senado para sua polêmica venda de armas de alto valor aos Emirados Árabes Unidos, orquestrada pelo conselheiro sênior e genro de Trump, Jared Kushner. A venda de 23 bilhões de dólares em caças, F-35, drones Reaper e munições para os Emirados Árabes Unidos frustrou agências e comitês do Congresso que parecem ter ficado fora do negócio. Uma resolução bipartidária para bloquear a venda será votada no final desta semana. A administração Trump voltou às confusas negociações de ajuda econômica por causa da pandemia, oferecendo um pacote de 916 bilhões de dólares para a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, e prevendo um pagamento direto de 600 dólares para a maioria dos americanos, mas eliminaria, ao mesmo tempo, um benefício de emprego de 300 dólares por semana, favorecido por um grupo bipartidário de negociadores do Senado. O secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, fez a oferta a Pelosi na tarde de ontem. Ele deu poucos detalhes, embora o líder do Partido Republicano na Câmara, Kevin McCarthy, tenha dito que propõe o pagamento direto de 600 dólares individualmente e 1.200 dólares para casais, que é a metade do pagamento de alívio da pandemia que foi dado em março. Mnuchin entrou em contato com Pelosi depois de uma ligação com os principais líderes do Partido Republicano no Congresso, incluindo o líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, que permanece em desacordo com os líderes democratas sobre o alívio do Covid-19. Pelosi e o líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, responderam a Mnuchin dizendo que preferem deixar um grupo bipartidário assumir a liderança. E o impasse continua. O presidente eleito Joe Biden continua a nomear pessoas para cargos importantes em sua administração. Ele chamou a doutora Rochelle Walensky, chefe de doenças infecciosas do Massachusetts General Hospital, para liderar os Centros de Controle e Prevenção de Doenças. A deputada Marcia Fudge de Ohio provavelmente será nomeada secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Para o secretário de Agricultura, Biden deve nomear Tom Vilsack, que ocupou o cargo durante todo o governo Obama. A escolha de Vilsack é outro exemplo de que Biden está escolhendo conselheiros de longa data e especialistas renomados para preencher a sua administração. Enquanto isso, o presidente Donald Trump ainda está apelando à Suprema Corte
para anular os resultados das eleições. E os aliados republicanos ainda estão apoiando incondicionalmente suas ações infundadas. Ontem, os líderes republicanos do Congresso rejeitaram uma resolução que afirmava que Joe Biden é o presidente eleito. Quando questionado sobre o motivo, o presidente do Comitê de Regras do Senado, Roy Blunt, disse que não quer avançar no processo eleitoral e decidir quem vamos chamar de presidente. A partir de hoje, quem for viajar do Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale, Hollywood, terá a chance de fazer o muito procurado teste do Covid em meio à pandemia em ascensão. Funcionários disseram que, para serem testados, os passageiros têm que apresentar um comprovante de seu plano de viagem no aeroporto de Fort Lauderdale, mas quem for viajar pelos aeroportos de Miami e Palm Beach também tem direito ao teste mediante o comprovante de viagem. O local de teste é no Terminal 3, no nível inferior próximo à esteira de bagagens. O horário de funcionamento inicial será das 7 da manhã às 21 horas diariamente. 2 tipos de testes estão sendo oferecidos por um sistema de consulta online prévio. Um teste de antígeno rápido, que dá resultados em 30 minutos, e um teste de PCR, ou suave de saliva, com resultados em 48 horas. O teste do antígeno custa $69, enquanto o teste PCR custa $99. Desde o início da pandemia de Covid-19, os profissionais de saúde da linha de frente se tornaram figuras heróicas e parece que estão inspirando muitos jovens a se juntarem a eles. A doutora Lata Chandran, reitora executiva da Escola de Medicina da Universidade de Miami, disse que houve um aumento de 30% a 40% nas inscrições para a área médica. As inscrições para a Tulane Medical School aumentaram 35%, a Boston University aumentou 26%, a Texas Tech aumentou 20%, a Nova aumentou 15% e assim por diante em todo o país. Sem dúvida, de acordo com os especialistas da área, é um fenômeno nacional de aumento de inscrições para a medicina. Sinal de que todo esse sofrimento causado pela pandemia do Covid-19 tem despertado cada vez mais a solidariedade e a vontade de salvar vidas entre a juventude. E o News for Life fica aqui hoje com informações da NBC, ABC e CNN. Obrigada pela companhia e eu volto amanhã. Tchau.